Olá a todos, eu sou João Miguel e sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 12 do curso de calculadora HP Prime da EPEC. E nessa aula em questão a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução de sistemas lineares usando a nossa calculadora. Então, o primeiro passo é interessante fazer a definição do que vem a ser um sistema linear. Então, um sistema de equações lineares é um conjunto de duas ou mais equações lineares que envolvem a mesma variável. Então, esse sistema em questão aqui é um sistema linear porque ele apresenta somente equações lineares. Ele apresenta três incógnitas e em ambas as equações, essas incógnitas são elevadas a 1 e não números diferentes disso. Além disso, a gente não tem o produto entre incógnitas, não temos logaritmo, não temos potência de incógnitas. Então, esse é um sistema considerado linear porque as equações são lineares, todas elas. Diferentemente desse sistema aqui, então, esse sistema apresenta equações não lineares, porque ele apresenta termos elevados ao quadrado, produto entre incógnitas, e isso configura um sistema não linear. Ou seja, os métodos que eu vou apresentar nessa aula são utilizados para a resolução desse tipo de sistema apenas. Bom, então começando com os métodos de resolução, propriamente dito, o primeiro que eu trago aqui para vocês seria a resolução utilizando o app Linear Solver, que é um app nativo da nossa calculadora. E para exemplificar isso, a gente vai resolver justamente a equação que eu apresentei no slide passado. Bom, então para resolver utilizando esse método, o primeiro passo é a gente entrar no nosso aplicativo em questão. Então a gente vai na nossa biblioteca de aplicações e vai procurar o aplicativo. Então o nome do aplicativo é Solução Linear ou Linear Solver, se você usa a calculadora em inglês. Ele tem essa carinha aqui. Então você clica nele e ele vai aparecer essa interface. Então como que ele funciona? Bom, a gente vai colocar basicamente os coeficientes que multiplica cada incógnita no nosso sistema e basicamente ele vai resolver de maneira automática. Então, vamos colocar aqui os valores. Então, a primeira equação a gente tem x mais y mais z igual a 6. Então, todos os coeficientes são 1. Então, 1x mais 1y mais 1z igual a 6. Essa é a nossa primeira equação. A gente faz um análogo para as de baixo. Então, 1 menos 1 e 1, isso é igual a 2, e 1x, 2y, menos z, igual a 2. Bom, percebo que ele já resolve de maneira automática aqui para a gente. Então, ele já vai apresentar os nossos valores resolvidos. Então, para esse sistema em questão, temos que x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. Então, seria uma opção bem rápida, bem fácil da gente resolver esses tipos de problema de sistemas lineares. A desvantagem desse método é que ele é limitado a sistemas 3x3 ou 2x2. Então, a gente também tem a possibilidade de resolver sistemas 2x2, mas eventuais sistemas que a gente tenha, por exemplo, 5x5 ou 4x4, a gente acaba não conseguindo utilizar essa aplicação. Tudo bem? Bom, agora indo para o nosso próximo método, que seria justamente a resolução usando o app Resolve, que essa é uma resolução um pouco mais interessante, que tem uma tendência a ser possível de ser aplicada em mais casos. Então, a gente vai resolver justamente a mesma equação apresentada no caso anterior, para a gente verificar se as respostas dão a mesma, enfim. Então, para começar, a gente tem que entrar novamente na nossa calculadora. E para isso a gente vai procurar o nosso app Resolve. É justamente o app que é do lado do nosso Linear Solver. Então é esse aplicativo aqui. E como que a gente vai utilizar ele? A cada equação aqui, então a gente tem E1, E2, E3, a cada uma dessas linhas aqui, a gente vai colocar uma equação. Então, bastante simples, a gente vai colocar x mais y mais z, tudo isso igual a 6. Colocar a segunda equação também, que é x menos y mais z, isso é igual a 2. E por fim a nossa terceira equação, que é x mais 2y menos z
igual a 2 também. Beleza? Depois de colocado nossas equações, a gente vai aqui, aperta a tecla num, e nela vai aparecer as nossas variáveis. Então, x, y e z. E a gente tem que dar um chute inicial para elas. Então, aqui, ó, por algum motivo, ele colocou 4, 2 e 6, mas isso não importa. Normalmente vai aparecer 0, 0 e 0. E com base nesses valores, chutes iniciais, ele vai ter um algoritmo iterativo que ele vai resolver justamente o nosso sistema linear. Então, basta a gente colocar aqui na tecla resolve e ele vai resolver o nosso sistema. Então, percebam que ele deu o mesmo resultado comparado com o caso anterior. Então, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, esse sistema ele é mais versátil que o caso anterior, mas ele é muito condicionado ao chute inicial. Então, a depender do teu chute inicial, se for um chute inicial muito ruim, ele pode convergir para uma resposta diferente, caso o sistema tenha mais de uma resposta possível. Tudo bem? Então, essa seria uma desvantagem desse método, apesar de ser relativamente simples também. Bom, agora passando para o nosso último método, e o método mais eficiente, de certa forma, que é utilizando o CAS, usando a função linsolve, que é uma função específica para resolver sistemas lineares. Então, novamente, voltamos com a nossa mesma equação. Então, a gente vai ter que entrar na nossa calculadora agora, novamente. Só que a gente vai ter que acessar o CAS. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir basicamente clicar em qualquer aplicação aqui. Clica aqui nessa tecla que está escrito bem grande CAS. E aqui a gente já vai estar indicando que a gente está no CAS. Tudo bem? Bom, o que a gente faz agora? A gente vai ter que apertar a tecla, essa tecla de ferramentas aqui, que tem uma espécie de baúzinho, uma caixa de ferramentas mesmo. Vai aparecer essas opções, a gente clica aqui nessa linha CAS. Clicando aqui a gente vai apresentar. Então, clicando aqui a gente vai na nossa... Então, ao clicar em CAS a gente vai na tecla resolve. E a gente vai nessa última opção aqui, que seria justamente o sistema linear. Clicando nele, ele vai aparecer isso aqui, linsolve, e a gente vai colocar nossas equações. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, a gente abrir um colchetes aqui. Então, a gente aperta a tecla Shift 5, né, para apresentar o colchetes. E aqui a gente vai colocar nossas equações. Então, a primeira dela é x mais y mais z igual a 6. Depois de escrever a primeira equação, você coloca a setinha para o lado. Ele vai aparecer nesse mais menos. Daí você coloca a tua próxima equação, que é x menos y mais z é igual a 2. Faz a mesma coisa aqui. Então, x mais 2y menos z igual a 2. Perfeito. Então, a gente colocou nossas equações. Agora, a gente tem que colocar o que é incógnito nessa equação. Então, a gente vai apertar setinha para o lado, mais uma setinha para o lado. A gente vai colocar justamente uma vírgula, que é essa teclinha aqui, bem grande. Beleza, agora a gente coloca mais um colchetes, então Shift 5. E a gente vai colocar nossas variáveis que são incógnitas. No caso, x vai para o lado, vai y, e vai para o lado novamente e coloca z. Tudo bem? Então aqui a gente já pode rodar, ele vai resolver o nosso sistema perfeitamente. Então aqui ele obteve os valores de x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, algo bastante simples, bastante simplificado. Bom, então esses seriam basicamente os 3 métodos possíveis aqui para resolver sistemas lineares no nosso calculador. E para exemplificar os métodos aqui, a gente vai trazer um exemplo focalizado em engenharia química através de um balanço de massa. Então, aqui está o seguinte balanço de massa. Então, a gente tem uma corrente de alimentação e duas correntes de saída. A corrente de alimentação tem 100 mols por segundo de vazão. E aqui a gente tem os valores de XA e XB da alimentação, tudo isso em fração molar. A mesma coisa para a corrente V, que seria uma parte vapor, uma parte líquida. Essa operação unitária, por exemplo, seria um flash, por exemplo. Então, aqui a gente quer descobrir justamente o valor em mols da vazão da corrente V e da corrente L, tudo bem? E a gente tem as nossas frações molares, tanto da corrente L, tanto da corrente V e da corrente de entrada. Então, balanço de massa é bem tranquilinho. A gente vai ter justamente aqui um balanço de massa global, que é F igual a L mais L.
Então, bem tranquilinho, a gente teria justamente um balanço global. Então, F igual a V mais L. Esse seria o primeiro balanço global. E a gente pode fazer um balanço por componente. Então, aqui a gente escolheu o componente A. Então, F XA em F igual a V vezes XA em V mais L vezes XA em L. Tranquilo? Balanço de massa é bem tranquilo para processos químicos. Então, como que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai abrir a nossa calculadora. Aqui eu vou escolher resolver justamente utilizando o nosso aplicativo nativo da HP, o nosso LeanSolve, porque seria um método mais direto. Eu sei que o sistema vai ter uma solução possível somente. Então, a gente vai abrir ele aqui. A gente vai escolher a opção 2 por 2. E aqui a gente vai colocar os nossos coeficientes. Então, vamos considerar que aqui o x seria o v e o L seria o y, tudo bem? Então, na primeira equação a gente tem que 1v mais 1y é justamente igual a o valor de f, que no caso é 100. Então aqui a gente coloca 100. Show? Na segunda equação a gente tem que v vezes xav. Quem que é xav? O xav é 0,95. Então aqui a gente coloca 0,95. Aqui o valor L vezes XAL, o XAL no caso é 0,02, então 0,02. E aqui a gente tem um produto de F vezes XAF, mas como a gente conhece o F e conhece o XAF, basta colocar aqui, ó, F igual a 100 vezes o valor de XAF, que é de 0,4. Perfeito? Aqui ele já dá a resposta direta, então a gente tem que X, que nesse caso é igual a V, é 40,86 mol por segundo, e o Y igual a 59,14 mols por segundo aproximadamente. Então, seria basicamente isso, resolver o sistema. A gente poderia também resolver usando os outros dois métodos em questão aqui, mas como o sistema é bastante simples, dá para resolver usando o método mais simples possível, que ele já converge para a resposta adequada. Tudo bem? Então, com isso, com o exemplo resolvido, eu me despeço de vocês. Essa foi a aula. Muito obrigado por terem assistido. E qualquer dúvida a respeito desse conteúdo, vocês podem fazer as perguntas aqui no comentário, que a equipe da IPEC vai estar entrando em contato com vocês para solucioná-las. Tudo bem? Muito obrigado e sigam a IPEC na rede social em questão aqui no Instagram.